Estamos propondo acrescentar o parágrafo primeiro, que é em relação à questão da dedicação exclusiva do diretor. Precisamos explicar isso aqui minuciosamente, inclusive iremos passar para o Dr. Walter, porque muitos sindicatos estabeleceram internamente nas suas diretorias o quê? Uma remuneração para diretor. E aí se paga ilegalmente, se estabelece qualquer questão para o diretor sem passar pelo crivo da Assembleia. Nós estamos fazendo o correto, prevendo no estatuto e submetendo ao crivo da Assembleia, que é que os membros da diretoria executiva, com dedicação exclusiva para o exercício do mandato sindical, para a administração e o bom andamento da entidade, farão jus a uma gratificação correspondente a um piso da categoria, devendo ser solicitada por escrito ao presidente da entidade, o que não ocorrendo implicará na renúncia tácita do benefício. Então vai caber o diretor, se ele se julga como diretor que é dedicado exclusivamente, pleitear esse benefício. Mas não é tão simples. Eu me julgo no direito e vou pedir? Não. E aí a gente tratou de amarrar. Parágrafo 2º. A gratificação prevista no parágrafo anterior será paga por prazo determinado enquanto perdurar o mandato e ou enquanto o diretor permanecer com dedicação exclusiva. O diretor está lá, trabalha nesse expediente e desaparece, tá? Resolvi fazer um mestrado. Resolveu fazer um mestrado para melhorar a sua vida e tal, e deixa o sindicato de lado. Não vai ter direito. A dedicação tem que ser exclusiva. Dormir, acordar e respirar sindicato. Esse é o viés. Por isso que os sindicatos estão se acabando. Nós não perdemos membro da diretoria, porque tínhamos essa assembleia para realizar, mas alguns já queriam demandar, porque nós não temos hora para... Tem hora para sair, abandonamos muitas coisas, e o sindicato nem paga, nem nunca vai pagar nada ilegalmente dessa diretoria. Diferente de muitos. E aí os muitos não somos nós que administramos. O parágrafo 3º. Terão direito à gratificação supracitada os diretores com dedicação exclusiva, competindo a diretoria executiva do sindicato, definir quais são os diretores que farão jus à gratificação prevista no parágrafo 1º. Está lá o camarada dos 20 diretores, 15 se dedicando e 5 brincando de ser diretor. E a categoria reclamando, cadê fulano, que não faz nada e tal. A diretoria vai sentar e não dá o direito a esse benefício. No artigo 17, o membro da diretoria executiva que sofrer... O membro da diretoria executiva que sofrer redução de remuneração ou benefícios em razão de sua disposição para o exercício do mandato será ressarcido pelos SINDAS. O que significa isso? Os diretores de Natal, todos os diretores de Natal que são cedidos à entidade classista, que é o SINDAS, estão perdendo o auxílio alimentação que nós conseguimos para a categoria toda. Estamos perdendo uma gratificação de função de R$150 e um prejuízo maior. Se nós passarmos 10 anos no sindicato, esses 10 anos não vai contar para a evolução do plano de cargo. Então, os outros servidores que nós ganhamos as vantagens, muitos vão passar por 5º degrau do plano de cargo e nós diretores vamos continuar no 1º. É um prejuízo? É irreversível. Então, a gente está tentando minimizar, mas esse do plano de cargo não tem nem como minimizar, porque são anos e anos. Hoje, o plano de cargo de Natal, cada diretor, se tiver as evoluções pela data de admissão com o seu degrau do plano correspondente, ninguém ia ganhar menos de R$1.350 de salário base. Companheiro Maico, nós conseguimos auxílio alimentação para família, para todo mundo, a gente é DNI comunitário. Companheiro está cedido do sindicato, perdeu. Só quando passou sem dinheiro, na negociação e a questão de uma fundamentação jurídica, se conseguiu estender o benefício, o que não ocorre em Natal. Parágrafo único. A decisão sobre a disposição de qualquer membro da diretoria executiva de que trata o capto será objeto da decisão da diretoria executiva. Tipo, nós temos um estatuto de Natal que estabelece
que quem for diretor sindicato fica à disposição da entidade classista. A Prefeitura mandou uma lei para a Câmara alterando, estabelecendo que a cada 3.000 associados será um liberado. O sindicato fecha as portas. Eu não quero, eu não consigo fazer nada de sindicato sem o apoio dos colegas. Posso ser inteligente, ter a cabeça mais possível. Se não for o grupo unido, trabalhando com a mão dada, não consegue. Neste caso, nós temos 20 diretores. Vamos pedir a sessão dos 20? Não, a diretoria vai ter que decidir. Porque se eu tirar os 20 diretores do campo, para ter todas essas implicações financeiras, porque ele perder lá, o sindicato tem que ressarcir, de certa forma vai comprometer a receita para outras lutas. E de certa forma eu estou distanciando a diretoria inteira da base. Então não é justo tirar todo mundo e ceder o sindicato. Isso acontece com sindicatos aí, que a diretoria vive distante da base, aparece na época das eleições e acontece o que acontece, certo? Então esse dispositivo é vislumbrando isso. Eu quero passar para o Dr. Walter. Acerca dessa gratificação, a fundamentação legal é 2 pontos muito simples. Um dos pontos que eu pedi para a Rosa acessar a internet e fazer a leitura de um artigo e um parágrafo, certo? Tem condições? Muito bem. O primeiro ponto da legalidade de uma gratificação para o dirigente sindical que fica à disposição do sindicato tem um instrumento normativo próprio que nós chamamos de convenção coletiva do trabalho, certo? Na convenção coletiva, esse ponto pode vir ser consagrado nele. Então, tudo do sindicalismo brasileiro vai estar na CLT. A CLT. Nós somos hoje o quê? Servidores. Tem a ver com seletista, mas não, né? Tinha no passado. Aí houve a chamada que a gente chama, uma palavra bem grande, houve uma transmutação, uma migração de um regime para outro. Mas o movimento sindical, o sindicalismo, a construção do sindicalismo está encravada toda na CLI. Muito embora nós somos aqui todos, eu não sou mais, já fui servidor público, não sou mais, servidores públicos, mas o sindicato, ele foi fundado sobre os auspícios da CLT. E lá na CLT, tem um artigo que eu queria ver se você botava aqui no quadro, o artigo 521 da CLT. Pesquisa aí o artigo 521 da CLT, parágrafo único. Está dizendo, vamos fazer a leitura, parágrafo único. Quando, para o exercício do mandato, tiver o associado de sindicato, de empregados, de trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, de se afastar do seu trabalho, poderá ser arbitrada pela Assembleia Geral uma gratificação nunca excedente à importância de sua remuneração na profissão respectiva. Então foi exatamente quando eu disse, pode lá, ele botou o parágrafo único, o artigo 521. Pode olhar que é a mesma coisa. Estou na frente aí? Então, quando nós orientamos para fazer dessa forma, é porque tinha uma base legal, gente, aqui. O que se está fazendo aqui não é nenhuma famigerada embrólio para enganar ninguém. No artigo 5º da Constituição, vai lá para a Constituição de 1988, artigo 5º. Artigo 5º da Constituição de 88, inciso 1º, vamos lá. Artigo 5º. Vamos lá agora, o composto fala
aqui do artigo 5º. Artigo 5º da CF de 88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Muito bem. Então, reforçando lá o artigo 521 da CLT, parágrafo único, aí vem esse único artigo da Constituição Brasileira de 1988. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos são iguais perante a lei.